Olá, bom dia Brasil, uma boa noite Austrália e uma boa tarde para você que está em qualquer canto do mundo. Rafael Sobreira entrando aqui, diretor da equipe da B2A Migration, e hoje estaremos trazendo mais uma pessoa que está nos ajudando nesse projeto sensacional que é o Yellow Hope Austrália. Para quem não sabe, setembro não é apenas o mês da chegada da primavera, e sim o mês da conscientização sobre saúde mental. Alguns já tiveram alguns episódios particulares com pessoas que tiveram que enfrentar uma depressão, uma ansiedade ou até mesmo evitar uma perda de vida. Então esse projeto ele está vindo para ajudar pessoas como você, como eu, que estão precisando de uma simples conversa com quem entende, com um profissional. Então basta você querer ajudar, entrar no nosso site yellowhopeaustralia.com, fazer a sua doação, que pode ser de 5, 10, 15 dólares, independente, e você estará ajudando alguém que agora que está aí e que quer receber um auxílio profissional, pode entrar também no nosso site e colocar a sua manifestação. Esse projeto ele depende de doações para as pessoas que estão precisando receberem um auxílio de um profissional psicológico ou psiquiatra. Então é isso. E teremos hoje alguém aqui que está nesse projeto, que já residiu na Austrália 2 vezes. Eu tive o prazer de fazer parte da segunda ida para a Austrália. Estaremos conversando um pouco mais sobre Austrália, sobre saúde mental, porque ela é psicóloga, ela ajuda pessoas que estão morando fora do Brasil ou também dentro do Brasil, e vai ser uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se ela já está online. No final estaremos respondendo, mas é isso. Vamos falar um pouquinho sobre Austrália, saúde mental, adaptação. Opa, bom Oi, dia, Isa. bom dia, Rafa. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo ótimo. E bom, consegue me ver e me ouvir? Sim, tá falhando Legal. um pouquinho seu áudio, mas eu não sei se é a minha internet ou a sua, mas tá dando pra Tá, seguir, tá bom? perfeito. Qualquer coisa a gente desconecta e reconecta novamente. Tá bom, Peço desculpa combinado. pelo barulho, eu estou diretamente aqui de Santos, São Paulo, Brasil. Olha, que A isso. Isa, eu vim visitar uma tia, a Isa que está hoje em Minas Gerais, né, Isa? Belo Horizonte? Isso. Moro na região metropolitana aqui de BH. Ai, Isa, antes de começar, eu gostaria primeiramente, em nome de toda a equipe da B2A, agradecer também quem está assistindo pela sua participação. Hoje é segunda-feira, 8h30 da manhã, gente. Estamos fazendo isso de uma forma gratuita para poder auxiliar você, tocar o seu coração e também transmitir informações referentes à Austrália e saúde mental. Isa, muito obrigado por esse seu tempo, por esse seu carinho. E você é uma pessoa importante porque, além de estar ajudando pessoas, você também já residiu na É. Austrália 2 vezes e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, Isa, eu fiz uma pré-apresentação sobre você, eu falei sobre a sua importância, sobre o seu papel como profissional, mas se você quiser deixar também um oi para o pessoal, fala um pouquinho mais quem é essa doutora que Sim. está aqui abertos. Obrigada, Rafa, pela apresentação. E eu que agradeço também. Eu fiquei muito honrada de receber o convite de participar, né, desse projeto tão lindo. Como eu te falei no privado, né, um projeto que toca os nossos corações, até porque é de uma história pessoal sua, algo que você compartilhou, que você abriu de forma tão genuína, tão corajosa também, porque é difícil a gente falar daquilo que toca a gente, que marca a nossa história. Então, eu estou muito honrada de fazer parte desse projeto, até porque, como você mesmo disse, eu já passei, né, pela Austrália 2 vezes e a Austrália continua no meu coração. Espero que esteja no meu futuro também, né? E eu também, mesmo sendo psicóloga, passei por alguns desafios, né, de saúde mental enquanto eu estava na Austrália. Justamente por toda essa mudança, né, que a gente vive, adaptação, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Mas trazendo aí sobre mim, eu sou psicóloga, tenho, como você diz aí, 7 anos que eu tenho ajudado pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mais da metade dos meus pacientes, eles estão, na verdade, fora do Brasil, então isso é uma veia, algo que corre aí mesmo na minha veia, ajudar pessoas nessa adaptação, distância da família. Sou formada pela PUC e também sou registrada aí pela ACA, que é a Australian Counseling Association, que dá suporte, né, para os psicoterapeutas atuarem aí na Austrália, no território australiano também. Ah, que legal, é super interessante. E, gente, é um fato engraçado porque, ministrando aqui a B2A Migration, um dia eu recebi um agendamento da Isa, e aí nós começamos a conversar, ela que trabalhava também numa parte internacional de recrutamento, ela visando retornar para a Austrália, porque já tinha passado um período lá, e a gente foi se conectando e tentando se ajudar. Isa, antes de chegar na parte profissional, vamos falar um pouquinho mais sobre a sua história com a Austrália. Sim.
Uhum. que despertou esse interesse da primeira vez? Para onde você foi? Por Sim, que voltou e depois tentou voltar novamente? Fala um pouco sobre esses desafios, essa ansiedade de esperar por um visto, sim. mudanças, transformações. O que você coloca para quem está assistindo aí? Bom, Rafa, a minha história eu falo que ela é cheia de idas e vindas, né? E é interessante porque às vezes a gente imagina a vida de uma forma muito linear, só que ela acontece completamente diferente. Comigo foi assim. Eu sempre tive um desejo de aprender inglês, era algo que movia mesmo meu coração desde muito nova. Eu já aprendia sozinha inglês, ouvindo músicas, etc. E eu falei, eu quero fazer um intercâmbio um dia. E surgiu a oportunidade, assim que eu me formei, né, em psicologia. Eu achei que era o momento ideal antes de entrar no mercado de trabalho poder fazer essa mudança. Eu pensava muito em Estados Unidos, porque eu acho que é algo que normalmente o brasileiro vai pensar como uma primeira opção, mas eu tinha uma família, né, algumas primas que moravam na Austrália, e falavam, ah, vem pra cá, porque aqui você pode trabalhar enquanto estudante, né, enquanto você faz inglês você pode trabalhar, você pode arcar com os custos do seu intercâmbio, e aí eu decidi, por mais que é do outro lado do mundo, né, é um desafio muito grande, eu falei, não, eu vou pra lá, porque eu acho que lá vai me dar mais condições. Mas eu não conhecia a Austrália, eu não tinha aquela idealização pela Austrália, como a gente tem muitas das vezes pelos Estados Unidos, e eu decidi fazer minhas malinhas e ir, né, nesse novo desafio. E de fato foi um desafio, mas um desafio muito gostoso. Eu falo que do mesmo tanto que eu chorei, eu ri, né? Então, assim, foi, claro, não tem como eu compartilhar aqui como que foi essa experiência, só vivendo mesmo pra gente saber como é. Mas eu fiquei na Austrália, então eu estudei inglês durante. Foi bem rápido, eu estudei inglês por 3 meses, porque eu já tinha uma base de inglês. Cheguei lá e eu aprendi também pela convivência, né, com as pessoas. Eu fiz uma decisão de sempre conviver com nativos. Então eu decidi não ficar tanto na comunidade brasileira, estar mais próximo de nativos. Então eu morei com gringo, trabalhei com gringo, e isso me fez aprender o inglês de forma muito rápida. E depois eu comecei a fazer alguns outros cursos vocacionais, né? E eu fiquei na Austrália por 2 anos. Eu ainda tinha um visto ativo que eu renovei, eu fiz um processo de renovação, que eu ia ficar inicialmente 10 meses, né? Igual eu falei, a gente imagina a vida de uma forma e ela acontece diferente. E eu acabei ficando 2 anos, mas eu tinha um período ainda de visto, mas por questões pessoais, no meio da pandemia, porque eu ainda peguei a pandemia, né, no meu intercâmbio lá na Austrália, fiquei 1 ano eu tive que retornar ao Brasil, né? Foi um momento difícil para mim, porque eu queria continuar na Austrália, mas existiu essa demanda, essa necessidade de voltar para o Brasil. E a gente começa tudo do zero, né? A gente refaz a nossa vida. E aí, resumindo a história, que ela é muito longa, eu fiquei 3 anos e meio aqui no Brasil, desenvolvi minha carreira, trabalhei com psicologia, trabalhei com RH, e depois eu retornei para a Austrália, que aí foi quando você me ajudou, Uhum. né? Com outro visto, que é um visto de Working Holiday Visa. E aí a ansiedade bateu, porque eu apliquei junto com uma amiga. Assim, na mesma época que eu falo, né? Na mesma época a gente aplicou. O dela foi aprovado e o meu demorou um pouco para ser aprovado. Eu, Rafa, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu tinha uma oportunidade de trabalho que estava, me esperando, vamos dizer assim, estava esperando o visto. E aí bate aquela ansiedade, aquele medo de ter acontecido alguma coisa. E aí o Rafa me deu todo o suporte, foi muito bom, porque ele falou, Bela, você faz isso, isso, isso e isso. Me deu todas as direções para fazer. E aí, com as dicas dele, em 2 dias o meu visto foi aprovado, que realmente ele tinha caído no mar do esquecimento do sistema imigratório australiano, né? Então, aí eu fiquei mais um tempo na Austrália, fiquei acho que foram 7 meses, e depois precisei novamente retornar ao Brasil, por questões também pessoais, de novas conquistas. E a vida é assim, né, Rafa? Você também está no Brasil, a gente tem os momentos, né, que a gente dedica para cada coisa na nossa vida. Não, com certeza. Interessante, muito legal, porque no início, como você falou, né? Às vezes eu tenho desejo de morar fora, independente da situação que você tem no Brasil. Muita gente consegue ter um aporte financeiro melhor, outras têm que trabalhar um pouco mais para fazer Sim, acontecer. E ali, né, por trás das câmeras, a gente pode começar já a trabalhar um pouco com aquela questão de disappointment, que seria, em português falando, o desconta... Me corrija, por favor, Isa. Eu acordei bem cedo hoje, vida de pai, mas você contente com a sua vida aqui, esperando sim. uma vida nova fora, achando que quando você mudar, tudo vai ser diferente, vai começar do zero e você vai ser outra pessoa. Até conversando com a psicóloga que faz parte desse projeto, ela falou que não adianta nada você se mudar e levar na mala junto com você os mesmos pensamentos. Eles vão estar lá com você presente também. Mas aí,
se cria aquela ansiedade, né? Não vou ter Sim. a oportunidade da Austrália, é um país mais longe, talvez eu não conheça tema migratório, mas o meu objetivo é aprender inglês, e muita gente, quando vai para esse objetivo, acaba gostando do país, e aí começa a criar mais expectativa sobre um processo migratório. Tem bastante informações por aí, mas de qualquer forma a pessoa ela precisa estar elegível de acordo com os critérios. Muitas estão, o público Brasil é excelente para isso, Sim. outras têm fatores negativos, como idade, ocupação na lista Uhum. de demanda, e também ali a questão do nível de inglês. E isso pode atrapalhar um pouco o seu desenvolvimento por um país Sim. que quer almejar a cidadania, né, a residência, mas de qualquer forma tem seus obstáculos pela frente. E claro, né, Isa, tem a sua adaptação inicial num país Uhum. que é multicultural, mas enfrenta hoje Sim. questões para controle migratório, como outros também estão fazendo, mas você acaba se desenvolvendo. A Austrália te dá a oportunidade de Uhum. estudar, trabalhar, ter um crescimento pessoal e também um crescimento profissional. Porém, né, que muita gente que está lá, às vezes, não se desliga da vida daqui. E aí vive essa questão de, eu moro no futuro, o Brasil está no passado, sinto saudade Uhum. filha, não consigo encontrar o que eu gostava de comer aqui ou de fazer, ou esse estilo de visto que eu tenho agora, ele não me dá a oportunidade de trabalhar numa área que eu quero. Então a nossa cabeça, ela vai sempre ruminando e sempre demonstrando que às vezes você busca por algo e chega, só que quando você chega você não vai estar contente que você quer buscar por outras coisas. E vem alguns fatores pessoais, profissionais que fazem você desviar totalmente o curso do seu planejamento para retornar Uhum. ajudar quem precisa ou estar presente naquilo que você foi citada a fazer. Isa, você comentou sobre a ansiedade. Na primeira ida para a Austrália, tranquila, era o que ia acontecer, tinha me formado. A ansiedade ela estava muito presente nesse momento ou estava mais presente no retorno na Austrália seguinte? Uhum. Rafa, muito legal os pontos que você colocou, porque são pontos que eu queria trazer aqui também, né, sobre essa questão da adaptação, igual você falou, de fato, se você, não adianta, eu falo para meus pacientes, não adianta você mudar geograficamente com uma expectativa, né, de uma resolução do passado, ou de uma resolução do que ficou no Brasil, as coisas não vão mudar simplesmente porque você mudou geograficamente, né, algo que você carrega, que você leva ali, e é muito importante a gente ter essa consciência, igual a gente está tendo essa live aqui. Imagina se eu, Isabela, tivesse assistido essa live, né, antes de ter feito o meu primeiro intercâmbio. Então, essa preparação mesmo, né, de mindset, porque desafios virão, né, nenhum país é perfeito e a tendência é a gente idealizar o país que nós estamos indo, porque, como você falou, ninguém sai, eu não saí do Brasil e ninguém sai do Brasil esperando viver algo pior. Pelo contrário, a gente quer refazer a vida, a gente quer uma oportunidade nova, a gente quer para um país que dê oportunidades diferentes das que a gente tem aqui no Brasil, senão a gente não sairia, né? Então tá todo mundo nesse desejo de mudança. Na primeira vez eu fiquei sim um pouco ansiosa, né? Por estar fazendo essa mudança, algo muito novo para mim. Eu era nova também, tive uma criação que foi bem assim. Minha mãe era bem protetora, né? Então eu não ia nem na padaria quase que sozinha e fui para a Austrália, né? Peguei, então foi uma mudança muito drástica para mim naquele momento. Fiquei um pouco ansiosa, mas nem tanto, porque eu acho que era o momento de fazer aquilo. Então eu estava preparada, eu me preparei para viver. Mas da segunda vez foi um pouco mais difícil, porque eu deixei muita coisa para trás que eu tinha conquistado, construído no Brasil. Então, eu deixei muita coisa para trás para arriscar nesse novo. Então, eu senti sim uma diferença, nessa ansiedade, e de fato é normal, não tem como você não se sentir ansioso frente a uma escolha, uma decisão, uma mudança tão grande, porque senão você estaria apático para a vida, né? Mas o certo é você saber controlar, você saber se ouvir diante daquilo, entender quando é a hora de buscar ajuda, que eu acho que o projeto é muito isso, né, Rafa? Assim, qual que é a hora de buscar ajuda, né? Agora é o momento. Eu não consigo financeiramente, mas você tem um projeto aqui que vai poder te ajudar, que vai poder te dar um primeiro atendimento aí para você entender o que está acontecendo comigo, né? Então, eu acho que é muito, muito disso, né? A gente conseguir ter esse feeling, essa percepção de qual é a hora certa para buscar ajuda. Não, correto. E pelo que você comentou, não teve muita cidade, porque você estava fazendo aquele presente do descobrimento, coisas novas, mas quando você experimenta o que é bom e tem que retornar e quer voltar para Sim, é meio que a cabeça, né? O nosso cérebro falando, poxa, você não está mais feliz aqui, isso daqui já não te vale mais a pena. Você fica com aquelas comparações. Na Austrália seria mais seguro,
poderia estar fazendo isso, aquilo. Sim. É apresentada como um programa que você pode retornar para a Austrália com a sua elegibilidade, sem utilizar aquele programa passado de estudante, e ainda ter uma oportunidade de trabalho na sua área, Sim. estava esperando por um visto ser aprovado. Então, gente, é muita coisa que às vezes Sim. vai sobrecarregando, vai tentando levar. Tem pessoas que de primeira já não conseguem aguentar, procuram por ajuda, ou às vezes não procuram e vão se alimentando Uhum. ah, daquela angústia, daquela dor internamente. Vira Mas uma bola de neve, né? vira uma bola de neve porque você talvez não sinta agora, mas o seu corpo ele vai sentir, a sua cabeça ela vai ter Sim. futuro. Eu sou muito assim, eu era uma pessoa que guardava muitas coisas, não era tão explosivo, mas eu não falava. E com o passar do tempo e com as coisas que eu fui enfrentando na vida, eu fui aprendendo a ser um pouco melhor comigo mesmo. Porque Uhum. ficar guardando isso que vai me fazer mal, vai me trazer doenças, vai me trazer baixa imunidade, vai me trazer pensamentos que não são legais, sendo que eu poderia estar conversando e dialogando. Só que não é fácil, né, Isa? Porque no mundo das maravilhas hoje, parece que todo mundo tem uma invencibilidade, que nada vai acontecer, Uhum. que tudo vai dar certo, e a gente torce para que esses pensamentos sejam concretos, mas no fundo, a gente sempre tem aquela questão legal e não legal. O que, que eu quero fazer, as cobranças que o mundo me coloca, eu tenho que casar, eu tenho que ter casa, eu tenho que ter uma profissão. Se eu não estou no Brasil, eu estou tentando uma vida diferente, eu tenho que fazer uma transição, eu quero ficar no visto de permanente. Isso custa, isso me toma tempo. Chega uma hora que você acaba tendo o famoso, né, burnout, que é Uhum. muito falado hoje que antigamente não se falava. Antigamente achava que se você estivesse passando por uma depressão ou crise de ansiedade, você era louco. Não tinha com quem conversar. Hoje Sim. a ciência, a psicologia, a psicanálise, ela cresceu tanto que foram identificados distúrbios como TDAH, crise de ansiedade. E isso a gente carrega às vezes, mas às vezes não consegue identificar. Eu achava que nunca ia sentir saudade de casa. Quando minha irmã foi passar 6 meses comigo na Austrália, Uhum. parte da minha vida. E desses 6 meses ela retorna para o Brasil e eu me sinto sozinho. Foi a primeira vez que eu sentei e chorei. 7 anos de Austrália e falei, nossa, eu estou me sentindo homesick. E achava que não É. era por isso. Então, gente, tem desafios que eles vêm e eles pegam a gente mentalmente, fisicamente, e são coisas que acontecem. E o legal é você estar preparado. Só que ajuda, Isa. Eu tô vendo muito isso pelo projeto, tá? Tem pessoas que têm bom coração e estão querendo ajudar. Eu agradeço, porque eu passei por algo que eu não desejo que ninguém passe. Só que Uhum. tem muita gente que às vezes não quer ajudar porque ela quer ser evidenciada ou ela quer receber algo em troca. Poxa, a gente está falando de ajuda. Ajuda você não olha quem. Você está ali Sim. dando algo que pode ser bom para você de estar ajudando outras pessoas. Só que também tem pessoas que às vezes elas não querem receber pela ajuda. Não sei se é a questão de Sim. orgulho, eu não sei se é a Uhum. questão de que me falta tempo, mas depois acabam reclamando que não tiveram a possibilidade de ser ajudado. Então, assim, É. às vezes eu fico num beco sem saída, porque por mais que você queira ajudar, se torna mais difícil do que você deixar quieto e tocar a vida. Mas no meu coração, no meu pensamento, como pai hoje, oferecer o braço para uma pessoa, a mão, vale muito mais a pena do que você não ter tentado. Só que é isso, gente. O projeto, como a Isa falou, a gente não está aqui para, eu gostaria, né, deixar a sua vida a vida mais feliz possível. Estamos dando a oportunidade de você conversar com quem sabe, já passou por essas experiências, de entender um pouquinho melhor os seus pensamentos. Isa, quais Uhum. eram os seus pensamentos na Austrália nessa segunda vez que você foi? Eu tenho um período curto para tentar chegar na minha residência, Uhum. que era isso, né, que você visava Uhum. na época, mas aí se passam 7 meses, eu tenho que retornar para o Brasil. Hoje a Isa é uma mulher já, né? Desculpa falar aqui, mas casada. Tem Sim. outras coisas que aconteceram. Então, em coisa de que 1 ano, a sua vida também ela mudou muito. Sim. É interessante porque eu passei esse tempo no Brasil e retornei para a Austrália, né? Porque eu acho que esse é um sentimento, assim, não sei se vai ser uma notícia ruim para você que tá ouvindo, mas se você for para a Austrália um dia, Ah, você vai querer retornar, porque é um país realmente muito. As coisas funcionam de uma forma muito fluida, claro que tem seus problemas, né? uhum, E aí fica aquele desejo. Eu acho que você até mencionou isso, Rafa, eu queria só puxar, porque é isso que me motivou a voltar para a Austrália, porque é aquele sentimento de. Que acho que todo mundo que faz esse processo de migração sente, né? Eu não pertenço nem lá, nem cá. é, Né? Você fica assim, eu vou pro Brasil, mas me falta muita coisa no Brasil.
eu vou para a Austrália ou para outro país e me falta muita coisa naquele país. Então, é aquele sentimento de não pertencimento. Eu sou cidadão de onde, né? Onde me pertence? Então, eu acho que isso é o que toca mais, assim, na experiência que eu vejo, né? E isso, claro, vai ter um reflexo aí na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, porque aquela é uma dualidade, né? Muito grande. Em vários aspectos da experiência migratória, assim. Eu vejo, por exemplo, não sei se você passou por isso, só voltando um pouco antes de te responder, mas quando a gente chega na Austrália, quando a gente chega num novo país, a gente não sabe ainda falar muito bem a língua, é quase que um sentimento de infantilização, né? Porque você chega lá, você não consegue se comunicar, você não consegue fazer, às vezes, o básico, que é pedir um McDonald's que seja para você comer. Você tem que aprender a dirigir nesse novo país. O curso que você fez não vale de nada, muitas das vezes que você fez no Brasil não tem relevância ali para aquele cenário. Então, assim, é aprender tudo do zero, essa infantilização, mas ao mesmo tempo, ele te adultiza muito, é uma experiência que te adultiza, porque você tem que ser responsável pelo que você vai comer, né? Você tem que ser responsável pelo seu visto que você está pagando, a sua escola que você tem que atender, atender que eu falo no sentido de estar indo às aulas e trabalhando. Então, todos esses sentimentos muito complexos que a gente vive na imigração, eu acho que gera é, é um é um gerador de muita ansiedade, né? Porque você tá o tempo todo, aí você tá ali feliz, nossa, tô vivendo esse país maravilhoso, poxa, mas minha família não pode compartilhar isso comigo. Isso pra mim me destruía muitas das vezes. Eu tô aqui igual dessa segunda vez te respondendo, né? Eu tava ali tentando viver a vida, tentando vencer, conseguir ali oportunidades pra trazer meu noivo para Austrália, pra gente viver aquilo junto. Me machucou, que hoje é meu marido, né? Me machucava muito viver aquilo tudo e ele não poder estar ali comigo. Então é sempre essa dualidade de que algo falta e vai faltar mesmo, né? Eu sou dessa teoria de que a gente sempre falta, mas é essa falta também que nos movimenta para conseguir algo maior, né? Mas é muito de entender esses tempos. Então a minha cabeça ficava muito confusa nesses 7 meses que eu fiquei na Austrália, porque eu estava ali dando gás no sangue para aquilo dar certo, mas eu também não estava talvez entendendo muito bem os tempos, o que que era, o que estava acontecendo, qual que era o momento de fazer cada coisa. Então eu acho que é importante a gente, por mais que seja uma guerra mental, emocional, estar fora do Brasil, estar fora da sua pátria, e talvez tentar ouvir essas dicotomias, essas diferenças e tentar, de uma certa forma, colocar ordem nisso, porque é muito difícil. A gente fica o tempo todo com essas contradições, né, Uhum. na nossa E é cabeça. uma coisa normal por experiência de 15 anos de Austrália, eu sempre tento viver no presente, mas o presente da Austrália, às vezes você não está fazendo aquilo que você gosta por um Não, objetivo de chegar numa residência. Só que aí sim, você pensa no futuro, isso te tem um custo e te tem também as improbabilidades do departamento de imigração, que a qualquer momento pode transformar o sistema sim, migratório. E aí você vive, né, que seria a ansiedade, você vive naquela depressão de pensar no passado que você poderia ter feito. Larguei lá o Brasil, vim para cá, desisti de muita coisa, deixei família, e você acaba se juntando ali naquele presente que é um pouco complicado de você conviver. E aí você se compara com pessoas que estão lá, né? Porque quando você está fora, por mais que tenha comunicação ou fácil, WhatsApp, Skype nem mais, né? Porque já foi, é, já acabou já foi extinguido. extinguido. E aí você acaba, né, vivendo com pessoas que estão no. Você está na mesma tempestade, só que em barcos diferentes. Só que é a mesma Sim, coisa. E aí você vê uma pessoa que consegue. Você se sente feliz por ser um amigo ou algo do tipo, mas você se sente também cobrado porque, poxa, a hora dele chegou, mas e a minha? Quando que vai chegar? sim, Está meio que no mesmo caminho, que nem você disse que aplicou o visto junto com a sua amiga, perfis parecidos, mas quando um visto sai antes que o outro, você se sente naquela cobrança, será que vai dar certo, será que não vai? Então, a gente carrega, a Austrália é um país maravilhoso, não somente a Austrália, mas como outros, só que quando você está morando fora, eu acho que você carrega muita bagagem, principalmente do seu país de origem, e lá você está tentando algo extremamente novo e importante que pode ter uma correlação para o seu futuro de vida. E a gente vê que as pessoas elas acabam fazendo de tudo, como mudar de transição de carreira, como tentar aceitar coisas tudo. que não aceitariam no Brasil para chegar naquele objetivo. E isso vai machucando você internamente. É difícil Uhum. você encontrar uma pessoa que está 100% ali ciente do que está acontecendo, que ela está batalhando, de que ela vai fazer acontecer, mas não depende só dela, depende de outros fatores que estão. Exatamente.
Isso é bem complicado. Eu tenho até um exemplo para trazer sobre isso, assim, de uma paciente, obviamente não vou citar nomes, mas ela mora na Austrália e ela fez todo um plano, né, de imigração, ela já tem mais de 5 anos morando na Austrália, e ela foi, falou, não, vou fazer um Higher Education, né, um Master, um mestrado, para poder conseguir aquele Postgraduate, né, e poder construir a minha vida profissional na Austrália, uma pessoa que já tem muita experiência, e ela se viu no momento onde a lei mudou do nada. Então ela já tinha mais de 35 anos, né? E a lei mudou, colocando um requisito, para quem não sabe, colocou um requisito, né, de que quem tem mais que 35 anos não pode ter o post-graduate. E ela investindo uma grana para assim, fazendo das tripas coração mesmo, falando de forma bem informal aqui para conseguir pagar um mestrado e vai lá, a lei muda, né? Então assim, toda a sua vida muda. E eu vejo que estar na Austrália, esperando um PR, né, o Permanent Resident Visa, é muito isso, você se doa quase que 100%, né, para aquilo, para aquele objetivo, você sacrifica sua família muitas das vezes, né? Às vezes você não pode nem visitar o Brasil, muitas pessoas vivem nisso, né? Eu atendo pessoas que estão nesse cenário de não conseguir nem ir visitar o Brasil por questões financeiras ou até mesmo de visto, né? E você sacrifica tanto para estar ali e não está no seu controle, não está no seu controle. Você pode dar o seu 100%, o seu máximo, mas depende de alguém maior, né? Depende de um governo, depende de leis que mudam a todo momento, são muito instáveis. Então eu falo assim, se alguém quiser desenvolver uma habilidade, né, de resiliência, vá morar em outro país, porque eu, Sim, eu falo assim, é uma escola. Você assim cai o tempo todo e tem que levantar o tempo todo. Você não tem, igual a gente falou aquela questão da infantilização e adultização, né? Você tá ali quase que como um bebê aprendendo tudo do zero, mas ao mesmo tempo você tem que viver sua vida. Você não pode passar mal. Você passa mal, você não tem mamãe para te fazer sopinha. Você tem que trabalhar passando mal, porque senão você não tem dinheiro para pagar seu aluguel. Então, assim, é uma vida que exige muita resiliência, sim. né? Muita resiliência. Olha, gente, quem está entrando aí ou quem está assistindo, não estamos colocando a Austrália de uma forma pejorativa. Sim. Estamos colocando a Austrália aqui de uma maneira onde você consiga entender que isso que nós estamos falando, eu passei, a Isa passou e possivelmente você por aí está passando. Então, o legal é sempre trazer a realidade, porque quanto mais você souber dessas informações, melhor preparado você Sim. está lá na frente, porque esses ups and downs, eles vão acontecer. Uhum. Muito difícil em 15 anos trabalhando com imigração de pegar uma pessoa que aplicou para um visto A hoje e esse visto A foi aprovado ontem Uhum. de residência. Não, tudo tem o seu tempo de processo, tem o seu planejamento e a gente espera que tudo dê certo. Mas, como a Isa falou, né, existem outras, Variáveis. outras variáveis que acabam, às vezes, influenciando na nossa vida, que a gente vai ter que dar um step out ou vai ter que se reconhecer novamente para tentar um objetivo diferente ou ter uma alternativa de um plano B. Então, essas coisas, esses pontos, eles são muito importantes porque a gente trabalha com a nossa saúde mental. E como você falou, né, Isa, às vezes as pessoas elas não buscam por ajuda, né? E eu também mencionei, porque elas têm um pouco de orgulho, não querem saber que um amigo soube que ela tá fazendo um tratamento, se bem que hoje tem muita pessoa que fala, eu falo para Sim. eu, tá? Eu falo, Sim. ó, Hoje então está mais comum também. hoje está mais comum. Só que na minha época não tinha nem essa ajuda, não tinha tanta informação. Se eu fosse conversar com alguém na Austrália, eu teria que pagar 300, $400 e ainda conversar com uma psicóloga ou psiquiatra que fala inglês. E para E nem entender sua realidade de imigrante, né? vou sair dali, vou, ela me falou isso, mas eu não entendi nada. Então hoje você tem sessões online, você tem Sim. ajudas, você tem até um lab que eu descobri essa semana que também oferece ali apoio psicológico. Então, gente, às vezes você economizar 30, $40, R$ 50, R$ 60, mas conversar com uma pessoa que pode ver de uma maneira, né, de fora, um outsider, e tentar te ajudar, vale muito a pena. Porque Sim. é custoso um caminho migratório, é custoso um investimento de ir para a Austrália, só que quando você lida com a sua saúde mental, o quanto antes você se auto-preparar e ser o mais resiliente, paciente e forte possível, Sim. mais você vai conseguir encarar, né, Isa? É essas Sim. etapas de processo, Ô, claro. Rafa. Sim, pode falar. Desculpa te interromper, mas só puxando um gancho, porque é muito legal isso que você faz enquanto agência, né?
porque a gente vê muita agência, muitas pessoas, influencers, enfim, em relação à Austrália, a vender uma coisa que é perfeita, né? Você vai chegar lá e sua vida vai estar resolvida. E não é, você prepara a pessoa que está indo, né? Para que ela consiga viver esses desafios. Porque a gente vê muitas pessoas também que chegam e conseguem desenvolver essa resiliência, que eu acho que é a grande maioria, mas tem gente que não consegue. Tem gente que volta e às vezes coloca um sonho a perder. Não por outras questões, igual a gente, né, nós voltamos ao Brasil por outras questões, mas tem gente que realmente desiste porque não estava preparado o suficiente. E apesar de eu trazer aqui para vocês, porque a gente está muito focado no Setembro Amarelo, né, os desafios de saúde mental, por isso que a gente está puxando muito esse tema, mas eu falo, Isabela, você faria de novo? Tudo de Tudo. novo. Uhum. Eu faria tudo de novo, porque o que eu cresci, o que eu vivi na Austrália vamos juntar aqui 2 anos e meio, 3 anos, eu talvez demoraria 10 anos para É. amadurecer se eu tivesse no Brasil, porque lá é tudo muito rápido, né? Uhum. Então, assim, faria tudo de novo. Quem eu sou hoje, quem me conhece a Austrália, porque eu sou apaixonada com o país, eu sou apaixonada com o que o país me ofereceu, por mais que foi up and Uhum. down, né? Mas aí, assim, né, Isa, é que a gente vai entrando nesses assuntos e eu vejo muito hoje a questão do comodismo. Como você disse, sobre agências que querem vender aquilo que traz dinheiro para a agência, não tanto o profissionalismo de demonstrar para a pessoa o que ela vai estar fazendo, não. Não, Isa, se você quiser ir para a Austrália amanhã, hipoteticamente falando, eu vou te vender um curso aqui, você vai lá, você vai ser muito feliz. Você vai surfar, você vai... Sim. Não, tem aquela... Meu, e chego lá, tá, e aí, cheguei, preciso de um telefone, preciso abrir uma conta de banco, preciso Aham. um lugar para morar, preciso buscar por um trabalho, eu preciso me adaptar com a escola, com a cultura em volta. Eu emagreci quase que 10 quilos em 2 semanas, porque eu e meu irmão, nós éramos obrigados a ir para a homestay naquela época, por questões de visto, e a homestay só dava o cereal de manhã e fazia vegetais à noite. Para dois meninos brasileiros que adoram carne, comida, pastel, cachorro-quente, foi muito difícil. Sim. Só que você vai com aquela não é ilusão, você vai com aquele pensamento de que tudo vai dar certo e você coloca para dar certo porque você vai atraindo coisas, mas às vezes você vai passar por momentos que você vai acabar se estagnando e tendo que se desenvolver ali. Mas a questão do comodismo que eu falo é, as pessoas hoje, elas querem que tudo seja resolvido da maneira como elas esperam e do jeito como elas querem. Então, Uhum. pega gerações que são diferentes, nós pegamos também pessoas que vêm de backgrounds diferentes, mas eu vejo pessoas que, eu vi lá que a agência falou que eu já posso embarcar amanhã com o passaporte australiano. Se eu estou pagando por uma consultoria, eu quero que isso aconteça. Não é bem assim. Gostaria que fosse, mas não é bem assim. A agência falou que se eu chegar na Austrália vai ter trabalho e 2 anos eu tenho meu visto de residência. Não. Sim, Uhum. tem assim. Então, muitos influencers, que eu acho legal o papel deles de demonstrarem onde que você pode encontrar isso, aquilo, que fazem comédia sobre a vida do imigrante, falam sobre a vida própria deles lá no país, é muito importante. Mas tem muitos que às vezes eles vão para aquele oba-oba de que tudo é fácil, vem, vai dar certo, e às vezes a pessoa não está nem residindo na Austrália, ela já voltou para o Brasil, ou está em Sim. destino, mas está sendo paga para promover algo que, na grande maioria das vezes, gente, quem vai para um novo destino vai ter que passar por esses desafios. Então, eu acho que o comodismo, às vezes, é um pouco difícil para nossa cultura, porque você quer o bom, bonito, barato, você quer que tudo funcione da maneira como você espera, e você espera com que a Austrália reconheça você pelos seus esforços e te dê de residência. Só que, infelizmente, né, Uhum. felizmente, o sistema migratório da Austrália, ele tem um número de cotas, ele tem os Uhum. e vai estar elegível, vai conseguir o visto quem estiver adaptado ali, quem estiver dentro dos critérios do departamento. Sim. Caso contrário, se o seu visto é temporário e vai acabar, não tem como você ficar ilegal aqui. Tem pessoas que tentam, mas Sim. Não. uma abrangência muito forte no sistema migratório que retiram as pessoas, diferente de outros destinos. Mas eu acho que o comodismo, eu acho que as pessoas hoje elas querem tudo de mão beijada, elas não querem pagar por um planejamento, elas esperam viver o sonho daquele intercâmbio do vizinho, porque o dele tá dando certo e o dela vai dar certo também, e ela espera por esse caminho. É só um feedback que eu coloco aqui atendendo diversas pessoas, tá? Mas tem gente, é claro, que já sabe de tudo e já vai focado Sim, sim. ponto de chegar lá, eu sei que é isso, meu tempo tá contra, eu vou ter que fazer aquilo, para chegar na residência. Enquanto você estava na Austrália, Isa, você chegou a conversar com pessoas que estavam precisando de ajuda? Você conseguiu identificar essa frustração ou essa Sim. questão?
Como que Das foi? duas vezes que eu estive na Austrália, eu atendi, né? Continuei com meus atendimentos que eu já tinha no Brasil e também pessoas novas chegaram que eram brasileiros morando na Austrália, né? Então eu pude, para além de amigos, né? Então, assim, tive tanto o atendimento profissional quanto de conversas com amigos, família, enfim. E assim, os desafios são muito parecidos, mas ao mesmo tempo são muito diferentes, né? Assim, parecidos pela questão de saudade de casa, homesick, como você falou, porque assim, a gente tem que ressignificar tudo. Tudo, 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 tudo. É tudo muito diferente, as pessoas são muito diferentes, mas coloco um detalhe importante, tá, gente? Que eu já viajei para alguns outros lugares, e assim, o australiano, de forma geral, não sei se você concorda comigo, Rafa, mas ele é muito receptivo para o Sim. estrangeiro. Então, eu acho que esse é um ponto super diferencial, assim, realmente, da Austrália. Porque eu já fui, por exemplo, dos Estados Unidos, não de viagem, não de forma de intercâmbio, e assim, me senti em alguns momentos realmente maltratada, as pessoas sem paciência. Lá na Austrália, não. Normalmente, né, a grande maioria é muito receptiva. Então, acho que esse é um ponto muito positivo para a experiência de migrar para a Austrália. Você vai se sentir acolhido de alguma forma, não do jeito que você quer, né? Como você falou, não na expectativa que você tem, mas tem sim um acolhimento. Mas, enfim, são demandas diversas, né? São questões que atravessam, porque não adianta você achar que você foi para a Austrália e que se exploda o resto do mundo para trás de É. você, né? Não, você continua carregando a sua família, como aconteceu com você, Rafa, como Hum. aconteceu comigo. Eu vivi uma pandemia, né, lá na Austrália, então, assim, você tem diversos desafios. Eu passei no primeiro intercâmbio também com bushfires, foi o pior dos Estados Unidos, foi o pior da Austrália em todos os anos, então eu vivi aquilo ali muito de perto. Então, não acontece, como eu falei no início, as coisas não acontecem de forma linear, da Hum. forma como você tem como expectativa. E eu acho que eu vejo a imigração muito, aí trazendo uma perspectiva até da psicanálise, como você tem o país A e o país B, né? O país de origem e o país de destino. Independente de qual seja. Esse between, esse entre, é um espaço que você deixa para uma idealização de uma vida melhor. Sim. Né? Por exemplo, só te trazendo uma observação, a gente fala muito de Brasil para outros países. Eu estou atendendo atualmente uma americana morando no Brasil. Então, Olha. assim, é o inverso, né? Ela tá aqui e ela tá assim in love com o Brasil. É. Ela tá é o espaço da idealização, porque não é sobre o país, é sobre você ter um futuro diferente do seu passado. Então essa paciente ela serviu mais de 16 anos ao Army, né? Ao Uhum. exército americano, então ela é uma pessoa que viveu muita coisa ali, tem muitas críticas em relação ao governo, ao sistema, e ela vem para o Brasil muito no sentido de reconstruir uma nova história. Você fala assim, não, mas vai sair dos Estados Unidos para vir para o Brasil? A gente pensa assim, que estranho esse É. movimento. Mas é esse between, é esse espaço que você deixa entre um e outro, que é um espaço de idealização, um espaço de esperança de um futuro melhor, independente onde seja. Né? Então, acho que é importante a gente ter isso em mente. Problemas vão ter no A e no B. Mas quando você tem você tem que tomar cuidado com essa idealização, né? Mas por um lado ela é muito positiva, porque te movimenta para algo melhor, né? Uhum. Sempre para algo melhor, porque ninguém, como eu falei, ninguém quer sair do seu país para viver pior. Porém, em alguns momentos você tem que passar por momentos difíceis, né? Momentos desafiadores para conseguir o objetivo final, que é seu PR lá, né? Sim. E aí não vai ser um mar de rosas. É. Vai ser um processo dolorido, mas que vai ter um reward, né? Vai ter um prêmio no final, né? Que é a sua cidadania. Mas olha pra você ver, Rafa, só para concluir esse Não? pensamento. Ah, Você tem o PR, né? Você trabalhou, viveu para poder ter essa conquista nas suas mãos. Mas hoje o seu momento é no Brasil e tá tudo bem, né? Não é assim, a Austrália não é o último lugar do mundo. Eu amo muito a Austrália, tenho vontade de voltar, mas é importante a gente entender que tem momentos e tem lugares e tem fases da vida, né? você tem que estar feliz onde você está. Feliz todos os dias? Difícil. Mas tá ok se você também não estiver feliz todos os dias. Mas é interessante porque essa questão de ida para a Austrália, eu fui para o intercâmbio de 3 meses, não tinha intenção de uma questão migratória, trabalhava em algo muito legal no Brasil, tinha família, amigos, o estilo de vida. Uhum, Chego na Austrália, tem que me aprender, né, a me desenvolver como homem, porque querendo ou não, tive uma vida muito boa, graças aos meus pais, graças a Deus, e também da família estar próxima, mas é aquela dificuldade de você se adaptar e aprender a cozinhar, de procurar um lugar, de pegar uhum, a primeira semana e ficar todo coçando e não ter para onde correr, de ter os desafios de ter que limpar a privada, sendo que eu trabalhava já de treininho numa empresa muito grande, mas você vai se descobrindo, você vai tomando isso como desafio, legal, isso é bacana. Tem de vinda no Brasil pela primeira vez para passar férias.
passar férias no seu país de origem. É ali que você começa É, sempre ser um pouco mais gostoso no sentido de, nossa, mas na Austrália é assim, aqui, e você começa também a perceber o que eu percebi e valorizar ocupações no Brasil que eu nunca olhava como uma exato. profissional. Uhum. Trabalhei 7 anos, gente, como garçom, 7 anos como É. garçom na Austrália para pagar meus estudos, para pagar minha vida. Agora, eu ganhava muito bem para trabalhar lá, recebia caixinhas, elogios, conheci muita gente que me ajudou nesse caminho. No Brasil, quando você se depara com um garçom, você vê a dificuldade que é para talvez receber um salário mínimo. Então você vai colocando na balança esses pró e contras e você vai, não, vou voltar para a Austrália, porque não dá para trabalhar como garçom aqui, não dá para seguir essa vida, lá estou tentando meu visto. Você volta. Só que aí, né, nessa volta, eu vejo que muita gente acaba, às vezes, caindo numa zona de conforto. Porque o visto tá rolando ali, eu tenho até o ano que vem para tentar decidir Sim. a vida. Eu tô trabalhando em algo que talvez está me trazendo um caminho migratório ou não, mas eu vou ter que trabalhar, mas eu vou deixar um pouquinho para depois para Mas resolver. tá dando dinheiro, né? Eu tô ganhando dinheiro, eu tô viajando, curtindo, e eu sempre falo para todos, mantenha o foco, porque tudo isso é temporário como o seu visto é. Então isso vai passar até você chegar no seu objetivo. Não deixe para chegar lá na frente e ter que se preocupar com uma prova de inglês sabendo que você já poderia ter feito antes, porque aquela pressão de uma prova de inglês Sim. vai estar Afeta o resultado. Uhum. perfeitamente para você conseguir passar para um próximo visto. Então, isso vai acontecendo. E no meu caso, né, depois que eu voltei 15 anos morando na Austrália por questões particulares e vim residir no Brasil novamente, você começa do zero. Você voltar a morar com a mãe por uma experiência, Sim. e se portar financeiramente, ter a ciência de que quer ficar aqui, porque esse foi meu objetivo. Eu vou retornar, eu vou ficar próximo da família e eu quero viajar pelo Brasil. Só que de contrapartida eu vou ter que morar com a minha mãe de início, porque eu não vou comprar um apartamento, não vou alugar algo durante um período de um ano. E aí você vai voltando a algumas situações que você queria ter escapado no passado, liberdade, coisa do tipo, Uhum. adaptando. Ter retornado para o Brasil também trouxe algumas questões que ansiedade, comparação. O Brasil é lindo, mas tem as coisas que acontecem aqui, ou outras coisas que estão sempre no meio ali acontecendo. Só que você vai se adaptando, vai gostando. Hoje meu pensamento é voltar para a Austrália e dar uma condição melhor para os filhos. Sim, mas o apoio que eu tô tendo da família aqui, dos amigos, Sim. não, é algo Você não que, vai ter lá, né? Uhum. mais que sejam pequenos, eles percebem. Lá tem, mas não da mesma maneira como você teria, Não. principalmente no início, né, da criação de dois gêmeos. Mas é legal esses pontos, né, Isa? Porque a gente passou por isso, a gente passa por isso, você possivelmente que está assistindo está passando por isso, ou você que está no Brasil ainda vai passar por isso, de qual seja o seu destino. Mas o legal, gente, é se você puder se ouvir de vez em quando, se você Uhum. identificar que alguma coisa não tá legal ou algo do tipo, procure por informação. Não vá colocar no Google e levar o Google como um diagnóstico, porque ele é muito genérico. Ou chat GPT, né? Hoje em dia, a tecnologia ela está avançando muito. E Sim. até mesmo no meu campo profissional, eu recebo consultorias de pessoas que se consultaram com o chat GPT e viram que não deu certo. Porque o chat GPT ainda não está treinado, ou ele não passou por essas coisas pessoalmente para falar o que eu tive de experiência de vida. Ele vai ser É. ali, intuitivo para aquilo que ele recebeu de informação. Agora, o legal é você fazer esse investimento. Hoje a gente dá a oportunidade de você ser escutado de graça, uma única sessão, mas depois você vai ali, talvez 1 hora, 15 minutos, 20 minutos, uma palavra certa. Pode mudar muito o seu dia, pode mudar E muito. pode direcionar, né, Rafa? Às vezes fala assim, ah, eu tive gente que falou assim, ah, mas não é um tratamento, é uma coisa muito pontual. Mas, bom, vamos lá. Talvez aquela conversa pode mudar o rumo de muita coisa, Sim, né? Talvez naquela conversa você vai descobrir que você tá passando por um momento tão desafiador que você precisa, por exemplo, de uma ajuda psiquiátrica, né? Que é uma coisa mais grave ou não. Talvez uma palavra ali já vai ser um acolhimento, já vai ser um direcionamento que você vai ter. Às vezes você vai querer até continuar fazendo, te instigar a procurar mesmo um atendimento profissional mais contínuo, né? O importante, eu acho que é a gente conseguir organizar a bagunça é, mental.
Uhum. que a Austrália ou qualquer processo migratório vai trazer para você enquanto sentimento, essas dualidades, como eu falei. Então, colocar as coisas no seu devido lugar. E às vezes, em uma sessão, claro que você não vai conseguir resolver seus problemas, isso não existe. Em uma sessão você ter tudo resolvido. Mas às vezes vai virar, vai dar um shift em uma coisa que você precisa que dê o shift naquela hora, né? Na sua perspectiva, na sua forma de se ver, até como se ver como alguém merecedor, porque aí você tocou naquele ponto, né, Rafa? Ai, mas talvez um orgulho, talvez um não querer incomodar o outro. Ah, mas eu tô passando por um processo aqui, mas todo mundo passa. Por que que É. eu vou lá ter uma consulta de graça, né? Uhum. Por que que eu vou tomar o espaço de uma pessoa que às vezes está pior do que eu? É, essa avaliação é a gente que vai fazer aqui, né? Então, assim, no sentido de oferecer essa ajuda, o que a gente está oferecendo hoje é a oportunidade de você se inscrever, colocar ali seu nome, é, por um desafio que você está enfrentando de saúde mental, seja ele qual for, É né? conversar, é conversar com alguém que entende, Sim. que sabe usar o profissional, as palavras certas. É engraçado porque eu trago até aqui quem nunca teve um primeiro amor, né? Quem nunca teve a primeira namorada, o primeiro namorado. E eu lembro quando o meu primeiro relacionamento, que eu achava que ia ser duradouro para sempre, que a gente espera disso, terminou, eu me via, né, escutando músicas, chorando, tocando violão. Até que um dia um tio meu chegou e falou assim: Poxa, cara, vou te falar só uma coisa. Amanhã, quem que vai acordar e fazer seu dia? É você, não é? É. E isso me gravou, me marcou, porque naquele momento eu precisava escutar isso. Amanhã eu posso acordar, posso continuar chorando, posso ficar sofrendo, e nada vai mudar, porque eu não estou buscando por uma melhora. Agora, amanhã, se eu acordar e tentar tirar o foco daquele pensamento, tentar ocupar meu tempo com um exercício, ou tentar fazer algo que me desafie, o tempo ele vai dando conta das coisas. Mas Sim. foi importante eu escutar dele aquilo. Amanhã quem vai acordar e fazer seu dia é você. Foi terapêutico, né? A frase dele foi Uma terapêutica para você. criança, uma pessoa que já passou por isso e Sim. foi importante. Mas é claro, né, devido ao longo da vida, eu sempre procurei também por ajudas de pessoas profissionais. Porque tem hora, gente, que é bom você conversar com um amigo, com uma amiga. Só que às vezes as pessoas elas vão levar sempre para um lado pessoal que vai te agradar ou tenta te agradar naquilo que você quer escutar através dela. É como se fosse um consolo. Poxa, ela tá me falando isso, que legal, né? Então eu acho que eu tô batendo certas ideias. Mas quando você conversa com alguém de fora, que abre, né, a mente e fala, Não tem o julgamento, né? você tem esse pedaço aqui que você está pensando, aqui. Só que se você pensar dessa forma diferente, se ao invés de eu te agradar, eu te desafiar ou falar algo que você não gosta, mas esse não gostar vai te fazer pensar o dia inteiro numa resposta para você me dar e eu conseguir, de uma certa forma aqui, fazer uma evolução, né? Conseguir encaminhar os meus problemas para outra etapa ou até mesmo já vencer aquilo que eu estou sofrendo no exato momento. Porque é do ser humano ter medo, é do ser humano ter fome, é do ser humano ter desejo. Isso é uma coisa normal. A gente tem que se contentar, hoje eu vejo, com esse presente que nós estamos vivendo, planejando o futuro, mas não deixando de ser ansiedade, Sim. mas também não vivendo do passado, lembranças ou recordações de coisas que poderiam ser diferentes, porque senão você não tem um meio de vida muito bom. Você acaba se adoecendo. E essa é a importância de trazer esse projeto, essa é a importância de conversar sobre a Austrália, essa é a importância de trazer a clareza de que tudo pode dar certo, mas talvez não da maneira que era, ou a gente torce para que uma coisa aconteça e acontece de totalmente diferente. Mas é legal conversar, Isa, porque eu acho que é muito importante para todo mundo. Tem muita gente que é quieta, Sim. nada, mas eu acho que é super importante. E quem está assistindo, que quiser conversar, nós somos comunicativos, nós estamos trazendo a transparência numa segunda-feira de manhã sobre o que é essa vida e adaptação fora, o que isso pode trazer para os seus pensamentos. E isso vai acarretando, vai te dando tempo para você se tornar uma pessoa diferente em termos de conseguir conquistar os objetivos. Sim, e refazer, né, Rafa, assim, esse conceito de sucesso. Que muitas das vezes, ainda mais quando a gente fala de Austrália, às vezes a gente pensa em sucesso só como tendo piar. É, Mas, por exemplo, eu não tenho piar, mas eu considero como. Tive dificuldades, tive portas fechadas, portas abertas, mas eu considero como as duas experiências um sucesso. O que eu vivi ali, o que eu conquistei ali, até a minha própria certificação, como eu te falei, de atendimento. é, é,
da associação da australiana, isso é uma conquista para mim. Então, assim, a gente refazer, porque sucesso não é só ter um PR na mão. Não. Sucesso é você fazer da sua experiência de intercâmbio, ou sua experiência de sponsor, de trabalho, ou até de tentativa de PR, a melhor possível. Então, eu tô aqui com vocês, não com uma bandeirinha de tenho PR, mas consegui fazer o melhor que eu pude durante meu tempo lá e carrego isso pro resto da minha vida, quem sabe até no meu futuro terei outras oportunidades, né? Então, eu acho isso muito bonito, até do seu convite, né? Eu falei, assim, nossa, você tá me convidando, eu não tenho nem um PR, eu não tenho nem essa conquista final. Mas aí eu fiquei pensando isso, a conquista não é o final, Não. a conquista é o processo. É Uhum. você conseguir passar por tudo que você passou, e falar, eu consigo, como você mesmo falou das profissões. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho um olhar muito diferenciado por essas profissões aqui no Brasil, né? Eu, na primeira vez, trabalhei como babá, cuidando de criança. Hoje, quando eu vejo uma babá na rua, com uma criança, eu já olho com um outro olhar. Eu vejo, às vezes, aqui no Brasil, as mulheres de branco, para ter uma diferenciação. E lá na Austrália não é assim. A gente faz roupa normal e tudo. Eu falo, gente, por quê? Né? Lá eu sentava na mesa com os pais da criança, né? Então, assim, eu acho que essa mudança, essa riqueza de viver fora do Brasil, viver uma nova cultura, uma nova língua, gente, por mais desafiador que seja, eu só faço assim, só falo assim, vai se você tem condição de ir, vai, porque você vai voltar uma pessoa diferente, ou você vai fazer a sua vida lá também com a perspectiva de um imigrante, porque também a conquista ela tem um sabor diferenciado quando você é de fora, quando você passa por isso tudo. Não é a mesma coisa de um australiano tendo uma conquista, tendo um diploma. Não, é um brasileiro que estudou, que pagou com sangue 2 anos de mestrado, 4 anos de graduação. Então, é uma conquista diferenciada. Então, tendo a oportunidade, eu incentivo, né, contrate aí os serviços da Virtual Immigration para vocês serem acolhidos, para vocês terem essa visão a realidade é É. essa, né? Acho que é isso. Se a realidade é essa, o sucesso não é. Claro que a gente vai trabalhar para o sucesso final, mas o sucesso é o processo, né? Como um todo. E se você for ficar, for voltar, você vai ser muito feliz de ter vivido isso tudo e o suporte, obviamente, que você precisa ter profissional, psicológico, psiquiátrico durante esse processo, né? Hum. Caso facing, né? Caso enfrentando desafios É. aí na E saúde. assim, o amanhã só pertence a Deus. Eu sou uma pessoa que Sim, tem a fé. Tudo pode acontecer de uma hora para outra, tanto com você quanto com outros. É legal de você ter um planejamento, é legal de você carregar uma bagagem, mas acho que o mais importante hoje é ter o pezinho no chão e ser coerente com você mesmo. Se eu quero isso, eu vou tentar, eu vou me planejar, eu vou tentar realizar isso. Não depende só da minha pessoa. Diferente, vamos supor, eu quero comprar um carro. Estou colocando hipoteticamente sim. que custa valor X. Se eu salvar por um ano, eu vou conseguir comprar. O carro vai estar lá. A não sei que parem de fabricar, ou a não ser que o valor fique o dobro. Mas é muito Uhum. mais diferente do que você, eu quero um sonho migratório. Vai me custar US$ 30.000. Mas nesse meio tempo, muita coisa pode acontecer e possivelmente eu não posso mais ter esse sonho. Só que as realidades, ainda mais para o brasileiro ele não sabe, mas ele se encontra muito elegível quando o assunto é imigração. Só que tem gente que às vezes, eu vou fazer o que o influenciador falou, eu vou para a Austrália porque a agência me mandou para esse curso. Conversa com a nossa equipe, não estou vendendo peixe aqui, eu estou falando, conversa com quem sabe, porque às vezes 6 meses de inglês pode se tornar diferente, ou aquele tecnólogo que você ia fazer, você já pode ir para a Austrália com uma validação nacional, já pode estar mais Sim. para enfrentar, porque tempo e dinheiro na Austrália eles contam. Então a gente traz sempre essa realidade do que é essa vida lá fora. Poderia estar vendendo mares e flores aqui da Austrália, que é bonita, que tem segurança, qualidade de vida. Sim, Mas a gente não maravilhoso. pode falar por todos. Hoje mesmo, né, esses protestos que estão acontecendo, até para o pessoal entender, eles não estão protestando contra os imigrantes, tá? Eles estão protestando, a grande maioria, porque existe um outro ciclo ali de protestantes que eles estão ligando a imigração como um problema, mas a Austrália mesmo, ela está colocando para o governo assim, olha, o porquê que você não para e olha para a gente agora para dar condições de a gente comprar uma casa, de continuar a ter uma vida, ao invés de ficar trazendo pessoas para cá e só piorar o cenário econômico no sentido de não ter mais Sim. móveis para alugar. Então tem essas questões também do país, mas a Austrália é um país que recebe Que o bastante. mundo inteiro, né, tá
tá E- vivendo. Não é só a Austrália, a gente tá vendo Portugal fechando para imigrante, né? A gente tá vendo vários outros países. Mas, igual você falou, é o povo lá de dentro que tá defendendo o deles, não é que eles estão contra a gente. Eles estão Não, defendendo que é deles, porque eles também estão pagando um aluguel caro, não é só a a gente. família dele é o correto. Se eu estou no Brasil também, Sim, a ter pessoas que estão alugando o meu imóvel, eu não consigo encontrar, eu sou daqui, eu não tenho direito de trabalho, coisa do tipo, eu vou começar a me protestar contra aquilo que eu pago imposto e aquilo que eu tenho. A Austrália não vai receber imigrantes, ela tá, o governo já colocou algumas limitações, fez atualizações de visto. Então, assim, é sempre bom você estar acompanhando isso, mas não fique com medo ou com receio de estar na Austrália. É claro, né? Evite manifestações, evite confusão, ainda tem a manifestação pró-Palestina, acho que às vezes traz um uhum, conflito entre pró-Palestina com a Austrália do que a Austrália diretamente com os imigrantes. Mas é um país sensacional. Quem tem a oportunidade, como você falou, se eu pudesse começar do zero hoje, eu começaria e enfrentaria tudo novamente, sim, eu também. porque isso me trouxe, né, um crescimento pessoal, profissional, de passar por outras etapas da vida, por ter que amadurecer um pouco mais. Fiquei doente, o que, que eu vou fazer? Preciso trabalhar, tenho que ir para a escola, eu estou sozinho, tem a sopa da mãe. Você vai crescendo, mas esse crescimento ele tem que ser controlado e esse crescimento ele tem que ser conversado, porque senão você junta uma pilha de coisas e aí você começa a dar Explode. passo para outros pensamentos, negatividade, aí você vai se sentindo mais baixo, tudo começa a dar errado, você vai para uma frequência, Uhum. tudo vai ser difícil, o sol não brilha para mim, não consigo Sim. terminei o relacionamento, não consigo dinheiro, e aí você vai ficando desgostoso, né, desgostosa e acaba até mesmo, né, entrando numa depressão ou entrando numa crise que pode te trazer ataques de pânico, mas o importante é que a gente está aqui. Isa, não vou tomar muito mais tempo, eu Não, tá super gostoso a fazer conversa. mas eu acho que assim, gente, quem tá aí, quem assistiu, quem vai assistir, participe do projeto. Quem puder doar, que seja $1, $5, $10, o dinheiro vai ser revertido para quem tá precisando dessa ajuda inicial. Essa que é a intenção. Se eu pudesse pagar um programa para você fazer 10, 15 sessões, eu pagaria. Só que a gente depende de doações para poder fazer essa conversão. E não é em nome da empresa que eu estou fazendo isso, é por mim mesmo, porque eu perdi o meu pai. Um dos motivos de retorno para o Brasil foi porque eu perdi o meu pai para o suicídio. E isso me fez pensar hoje, como homem, como pai de família, o que, que eu posso estar fazendo de melhor para ajudar as pessoas que sofrem caladas. E em colaboração, né, com a Isa, com outras pessoas, tá ali se juntando para poder tentar ajudar. E é isso que a gente quer fazer. Não vamos mudar o mundo, mas se uma pessoa fizer uma consulta e se sentir melhor, isso daí já vai ser suficiente. Isa, Sim. deixo aqui meu grande beijo. Você, se quiser fazer algum comentário ou falar mais alguma coisa, porque você estudou a live, a Isa, ela é muito dedicada, viu, gente? A história que eu tinha com ela, ela voltava com perguntas e respostas, e aí voltava, aí tinha que fazer aquilo. Então, assim, isso é super legal, porque você se importa com o seu visto, com a sua vida, com as suas informações. Não deixa para os outros responderem ou fazerem, ou deixar ali. Sim. Isa, se você quiser deixar qualquer Sim. mensagem ou algo do tipo, estamos aqui ao vivo para você colocar o seu coração. Só agradecimento mesmo, Rafa, assim, por esse tempo, por essa amizade que a gente acabou construindo, né, ao longo aí desse espaço de tempo que a gente viveu. E por esse apoio, como você falou assim, eu sou muito detalhista, né? Então, na época do meu visto, eu falava, Rafa, isso aqui, ó, eu atentava a cada detalhe, porque aquilo era muito importante pra mim, né? Então, eu acho que é tomar, a gente no inglês fala esse ownership, né? Tomar essa responsabilidade pra si daquilo que é seu. E entender também que nem tudo a gente controla, né? Que as coisas podem acontecer, a vida acontece. Então, se eu pudesse fechar aqui a nossa fala, a nossa conversa, trazer mais uma vez esse conceito, né, entre um e outro, entre o país e o outro, existe um espaço de esperança, um espaço de idealização, esse cuidado com essa idealização, né, e entender que sucesso é o caminho, é o processo, é o que se aprende, é quem você se torna nisso tudo, né, conforte você se torna nesse processo. E deixar mais uma vez o convite para esse programa, como o Rafa já falou muito bem, mas eu só queria reforçar uma coisa: por ser Setembro Amarelo e pelo Rafa ter passado
por essa questão com o pai dele, que ele muito bem trouxe no vídeo, né, de forma muito sensível, mas o programa não é só para quem está vivendo uma ideação suicida. O que que é uma ideação suicida, né? Você pensar na morte, você planejar a morte. Não é só para esse público. Por quê? Nada começa simplesmente, né, na pessoa se suicidando. Não, existe um processo depressivo antes, existe ansiedade, dúvidas. Então, é para todo mundo que o brasileiro que vive esse processo migratório, né, para a Austrália e que tem algo que não tá legal. Né, tem algo ali que você precisa conversar, você precisa de uma orientação. Então, eu só queria ampliar isso, porque muita gente não procura achando que é só para Uhum. relacionado. O Setembro Amarelo foi vamos Foi dizer um assim, um foi o gancho. início, né? Foi de onde nasceu a inspiração pela história dele. Mas é para todos vocês que estão nos ouvindo que por algum motivo passam por esses desafios de saúde mental, como eu passei lá, como o Rafa passou, né? Então, é Não, isso. foi um gancho porque agosto, Dia dos Pais, e desde Sim, que aconteceu com o meu pai, eu venho ajudando, eu venho participando, tentando entender o que, que eu posso também ajudar as pessoas. E aí eu tive um insight, falei, poxa, eu vou tentar fazer um projeto, conheço pessoas, tanto Brasil, Austrália, vamos fazer acontecer. E ontem também foi Dia dos Pais na Austrália, então foi. eles comemoram em datas diferentes. Mas foi assim, com a minha experiência de vida, com uma passagem do Dia dos Pais, eu falei, poxa, não custa nada tentar ajudar, vou ajudar e a gente está conseguindo arrecadar, tem os parceiros e agora a gente está colocando as pessoas para conversarem já. E não é somente quem está na Austrália, é quem está no Brasil, não é somente quem está com pensamentos mais a fundo, são pessoas que às vezes querem conversar, querem dar um norte na sua vida, né? Às vezes quer dividir algo com uma psicóloga, com uma psiquiatra, e esse projeto é para isso. Mas Isa, aproveite Obrigada, Rafa. a semana, esse final de agosto, esse começo de setembro, às vezes eu até fico perdido. É tanto café, gente. Acordei hoje 4h40 com os pequenos. Vida de pai não é tão simples, mas é maravilhoso. É muito bom. Feliz Dia dos Pais Ah, australiano, hein? obrigado. Falei hoje para minha esposa, eu falei, hoje é dia dos pais também na Austrália. Não, mas como assim? Eu falei, então hoje é meu Tem dia. dois, né? Você tem dupla cidadania, você tem É, 2 dias para comemorar. Igual quando a gente mora na Austrália, que a gente tem 2 aniversários, porque o tem seu dois, né? aniversário ele dura 40 horas, né? Só o dia das mães que é na mesma data, mas do restante, É, pais, então eu mereço ser pai 2 vezes. Mas é legal. sim. Mas Isa, muito obrigado, Obrigada, viu? E viu? vamos junto aí nesse Ó, projeto. beijo. Tchauzinho, gente. Um abraço.